Mota, sou atriz, professora de teatro, bonequeira, e essa é a nossa terceira aula da oficina Teatro na Caixa. Hoje eu vou falar para vocês sobre a caixa, a estrutura da caixa. Então, eu trouxe aqui alguns materiais para mostrar para vocês o básico de como a gente vai começar a estruturar essa caixa. Então a gente vai precisar de uma caneta, uma canetinha, um marcador, um estilete, uma tesoura e uma caixa de papelão. Eu trouxe essa caixa aqui, esse é um tamanho mediano, ela pode ser maior, ela pode ser menor, isso vai depender do tamanho também dos personagens, né, dessa caixa, maneira como vocês querem fazer. Quando eu fiz a minha caixa, ela era um pouquinho mais alta, mas não fugia muito desse tamanho aqui não. E ela era de madeira, então vocês podem utilizar o tipo de material que vocês quiserem. Eu trouxe papelão porque o papelão é mais acessível e é uma maneira legal da gente trabalhar também, dá pra fazer de papelão, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer quando pegar a caixa, bom, aqui é o fundo. O fundo da caixa é onde eu, manipuladora, vou ficar. Então, a depender do tipo de manipulação que eu quero trabalhar, vai ser a maneira como eu vou cortar essa caixa. Então, eu trouxe ela assim, aberta no fundo, para mostrar para vocês, dando como exemplo a minha caixa que eu fiz, né? A loja de bolos. Que inclusive o link tá na aula 2, eu deixei o link lá na descrição do vídeo da aula 2, tá? Então ela era assim, como eu trabalhava com manipulação direta e eu não tinha problema que o público visse o meu rosto, me enxergasse, então eu abri todo o fundo dela e também porque eu queria pôr aquele tecido e queria para lembrar bem aqueles fotógrafos lambe-lambe de praça mesmo. Então eu botei um tecido preto aqui. E aí eu punha minha cabeça aqui embaixo, até pra ficar escuro, né? Dentro da caixa tem que ficar escuro. Então, eu manipulava aqui por trás. Eu entrava inteira aqui atrás e manipulava por aqui. Bom, aqui na frente ela tinha uma janela, porque ela era uma confeitaria, era uma loja de bolos. Então, eu fiz uma janelinha que as pessoas abriam a janela e olhavam ali dentro o que estava acontecendo. Mas isso vai do espetáculo de vocês, da criatividade de vocês, não tem regra. Agora, tem que ser, ela não pode ser toda aberta aqui, porque uma pessoa que vai assistir por lá, a pessoa vai espiar, vai olhar lá dentro, então tem que ser um buraco pequeno aqui, tipo um corte pequeno que vocês vão fazer aqui. Eu já vi caixas que a pessoa punha a lente da câmera aqui, entendeu? Tinha umas lentes que amplia lá o fundo, tipo esse olho mágico de porta que amplia, aí tu olha lá e tu enxerga o cenário ampliado lá dentro. Tem também que eu vou dar como exemplo hoje aqui pra vocês, que tem muitas caixas que utilizam isso também, que é um retângulo. Vocês vão fazer aqui o retângulo, que vai ser a visão do espectador, ó, é mais ou menos a altura, a largura do olhar da pessoa aqui. E ela vai olhar lá dentro, né? Mas isso aqui pode ser quadrado, pode ser redondo, do jeito que vocês quiserem. Você não pode abrir a frente inteira para não revelar a surpresa que está lá dentro, tá? Então eu vou cortar aqui junto com vocês. Ó, então tá aqui. Aqui, por aqui, o público vai enxergar o espetáculo de vocês. Ou a câmera. Isso vai depender da maneira como vocês vão trabalhar. Durante a pandemia, provavelmente a câmera
vai olhar aqui. Depois, quando a gente voltar a ter contato com o público vai olhar por aqui. Bom, então, nesse caso, seria isso. Aqui o público enxerga, por aqui eu manipulo. Ok. Mas, e se eu não quiser deixar esse fundo vazado, né? Se eu não quiser que o público enxergue minha cabeça, que o público me enxergue. Eu não quero que o público me enxergue. Então, eu tenho a opção de fechar aqui, deixar fechado, essa aqui eu já deixarei fechado o fundo. E eu vou manipular pelas laterais. Então, eu faria aqui um quadrado, aqui outro quadrado, talvez um pouco mais pra cá, porque se ficar muito lá na frente, talvez seja ruim de eu mexer, né? Eu vou pôr a minha mão lá. Não consigo alcançar muito aqui atrás, então de repente, mais um pouquinho pra trás, isso. E aí eu vou cortar aqui dos lados, e aí eu enfio minha mão aqui e manipulo lá dentro. Então vamos lá? Aqui, prontinho. Então, eu abrindo aqui dos lados, eu ponho meus braços aqui e manipulo aqui dentro. Mas como é que eu vou enxergar? Bom, aí tem um outro corte, que é o seguinte, ou eu vou enxergar aqui por cima e eu posso ficar em pé e assim, enxergando lá dentro, ou eu posso abrir um visorzinho, como eu abri lá na frente, aqui. E aí eu vou enxergar por aqui. Essas laterais aqui, o que acontece? Se eu deixar elas abertas assim, as pessoas vão enxergar meu cenário lá dentro, né? Vão enxergar as coisas lá dentro. Então o ideal é botar uma cortininha aqui. Tem gente que põe um punho, né? Pra enfiar aqui, como se fosse uma manga que eu enfio lá dentro. Num espetáculo que a gente montou, que tinha esse tipo de manipulação, que a caixa era dessa forma, ela tinha assim um visor aqui em cima, era para manipular em pé, que aí a pessoa ficava aqui olhando. E aqui, como ela era uma casa, nas laterais era como se fosse a janela da casa e a cortina, era uma cortininha. Aí punha a mão lá dentro, né? A cortina tinha uma abertura no meio e punha a mão lá dentro. Isso também vai da criatividade de vocês. Porque o lado externo da caixa, ele vai ser trabalhado também. Não vai ficar assim uma caixa de papelão, assim, né? Dependendo da história que vocês vão criar, ela vai ter uma estrutura diferente, né? Aqui por fora. O que eu sugiro para vocês fazerem? Se vocês forem trabalhar com papelão, trabalhem com papel machê, faz cobre ela inteira com papel machê, com aquela técnica da cola, com pincel, pica o papel machê, pode ser papel machê, pode ser folha de revista, folha de jornal, pode ser sulfite, pica ela pequenininha, aí metade cola branca, metade água, mistura, pega um pincel e vai colando, pedacinho por pedacinho. Cobre toda a caixa, espera ali 1 hora, um pouquinho para dar uma secada, faz uma segunda camada e aí vocês fazem quantas camadas vocês julgarem necessário. Quanto mais camada, mais resistente ela vai ficar. E aí por último, também, quiser, dá até para passar massa corrida por cima dessa técnica do papel, dá pra pôr a massa corrida, trabalhar direitinho da maneira que vocês quiserem e depois pintar, dá pra passar verniz também direto em cima do papel, vai ficar bem resistente e fica uma estrutura bacana, não fica pesada pra vocês carregarem
e não é caro, vocês mesmos podem fazer em casa. Uma outra opção seria fazer ela de madeira, que foi o que eu fiz. A gente pegou madeiras que a gente já tinha lá, algumas madeiras que a gente tinha lá no quintal, e a gente cortou. Ela não era uma madeira pesada, era MDF, ela não ficou pesada, e aí eu cortei, a gente cortou as paredes separadas, depois eu pus velcro, e toda vez que eu tinha que montar ela, eu grudava, então as paredes eu grudava, toda ela eu grudava com velcro, porque para eu carregar, era mais fácil eu carregar ela desmontada, na mochila, e eu levava. Eu já vi muitas caixas também em formato de uma malinha de madeira, né, que a pessoa manda fazer mesmo em MDF. Tem umas que tem até dobradiça para ela abrir e fechar, para pôr o cenário lá dentro. Tem umas que o cenário é fixo lá dentro, só tira os personagens, já vi também. Então, isso vai da criatividade de vocês. A maneira como vocês vão pintar, como vão fazer essa estrutura, o tamanho, o formato, não precisa ser quadrada. Eu já vi caixas que eram uma barriga, a pessoa punha a barriga, prendia no corpo, e ali dentro, não sei o que se passava, porque eu vi, foram as fotos de um festival que tinha, mas provavelmente algo relacionado com o estômago ali, a história que contava. Então, é livre, vocês escolham, vocês que escolhem a melhor maneira, e a mais fácil, a mais acessível, e dentro das possibilidades de vocês e dos materiais que vocês têm em casa. Por hoje é isso, tchau, tchau!